Agora. Pronto, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais uma aula síncrona de cálculo 1. Hoje a gente vai começar a falar sobre aplicações das derivadas. Então, vão ser três assuntos, basicamente, né? Dois, na realidade. Um é as taxas relacionadas e o outro são problemas de otimização, certo? E aí envolve a parte de máximos e mínimos, tá? Onde que a função ela é crescente, onde que ela é decrescente e como que eu vejo isso usando derivadas. Tudo isso já estava nos vídeos assíncronos que eu coloquei. Já estava para vocês terem dado uma olhada, espero que vocês tenham visto. Hoje a gente vai discutir mais exercícios, tá? Então vamos começar com algumas questões sobre taxas relacionadas, para depois a gente passar para questões de máximos e mínimos e de otimização. Então vamos começar com esse daqui, ó, que fala o seguinte, que duas variáveis, tá, x e y, são funções de uma variável t e estão relacionadas pela seguinte equação. Pronto, y ao quadrado menos 3xy mais x ao quadrado é igual a 25. Se a taxa de variação de x em relação a t é igual a 1 quando x é igual a 0, então determine qual a taxa de variação de y em relação a t nesse mesmo instante. Então, qual que é a ideia aqui? As duas grandezas, x e y, estão relacionadas por meio dessa equação aqui. Então, repara, o x e o y são funções de t. Então, eu vou pegar essa equação aqui e vou derivar dos dois lados dela com relação ao tempo, tá? Lembra que, então, se eu estou fazendo isso, quando eu fizer a derivada do y, por exemplo, eu estou derivando o y de t. Então, funciona como se fosse derivada implícita. Se eu boto derivada do y ao quadrado, coloco como 2y, isso é derivada de y ao quadrado com relação a y. Só que eu estou dizendo que y é uma função y de t e x é uma função x de t, também, da mesma forma. Então, quando eu derivo o y ao quadrado, o que eu quero não é o 2y, é 2y vezes dy dt, que é a derivada do y ao quadrado com relação a t, tá certo? Eu derivo y ao quadrado com relação a t de que forma? Pela regra da cadeia. Isso vai dar derivada do y ao quadrado com relação a y vezes derivada do y com relação a t. Pronto, então derivada do y ao quadrado com relação a y é o 2y, que a gente já está habituado, só que aí multiplica pelo dy dt, que é a derivada implícita, tá? Só que a variável independente nesse caso é o tempo, tá certo? Então, derivando essa equação aqui de cima, tudo com relação ao tempo, vai dar 2y dy dt menos derivada do 3xy com relação ao tempo, tá? Então, eu tenho que usar a regra do produto. Vai dar menos 3, derivada do menos 3x, tá? Com relação ao tempo. Então, dá menos 3 dx dt vezes y menos 3x derivada do y com relação ao tempo. Então, dy dt mais derivada do x ao quadrado com relação ao tempo. Então, dá mais 2x dx dt igual a derivada do 25, que é zero. Pronto, então vai dar isso daqui. Vamos para as outras informações. Se a taxa de variação de x em relação a t é igual a 1 quando x for zero, então, essa informação aqui é importante. Por quê? Quando x for zero, dx dt é 1. Tá bom? Quando x for zero, quanto é o y? Se o x for zero, quanto é o y? Então, se o x for zero, o que é que vai dar nessa equação aqui? Y ao quadrado menos 3 vezes 0 vezes y, mais 0 ao quadrado igual a 25. Então, y ao quadrado é igual a 25, tá certo? Então, eu vou ter y igual a mais ou menos 5. Então, vamos seguir com os dois valores, tá?
Vamos fazer uma conta se o y for 5 e outra se for menos 5. Vamos supor que o y é 5 primeiro. Certo? Pode ser 5 ou menos 5. Vamos supor que é 5. Quando for 5, aí como é que fica essa minha equação aqui que envolve as minhas derivadas? O que é que a gente quer? A taxa de variação do y com relação a t. Então, eu quero o dy dt. Aí vê, o y eu sei quanto é que vale, aqui também. O x eu sei quanto é que vale. E a derivada do x com relação a t eu sei quanto é que vale. Então, a única coisa que eu não sei quanto é que vale nessa equação de baixo é a coisa que eu quero descobrir, né? Que é a derivada do y com relação ao tempo. Então, vai dar 10 vezes dy dt, né? Porque o y que eu estou tomando como 5, menos 3 vezes dx dt é 1, tá certo? E o y é 5, então fica menos 3 vezes 1 vezes 5, fica menos 15, tá bom? Aí menos 3x, o x é 0, aqui também é 0, igual a 0. Então, deu dy dt igual a quanto? A 15 sobre 10. 15 sobre 10. Simplificando por 5 tudo, fica 3 sobre 2. Certo? Fica 3 sobre 2. Tá bom? Então, isso aí seria se a gente tomasse o y como sendo 5. Deixa eu colocar aqui. Y como sendo 5. E se o y fosse menos 5? Então, y é 5 ou menos 5 aqui, para a gente seguir. E se o y fosse menos 5? Se o y fosse menos 5, ia mudar alguma coisa? O quê? Bem, aqui eu teria menos 10, né? Agora, porque é 2 vezes menos 5. Então, daria menos 10 dy dt. Aqui daria menos 3 vezes 1 vezes menos 5. Então, dá mais 15 agora. Mais 15. E os outros termos também não zero, porque o x é zero, né? Então, igual a zero. Então, dy dt seria quanto? Seria menos 15 sobre menos 10, que dá a mesma coisa. Também dá 3 sobre 2. Então, a resposta, independentemente de se for mais 5 ou se for menos 5, dá 3 sobre 2 em ambos os casos, tá certo? Vocês entenderam? O que é uma questão de taxas relacionadas? Você tem duas ou mais grandezas que se relacionam por uma equação. Aí você quer determinar como que uma dessas grandezas varia, sabendo como que a outra varia em um dado instante. Porque se você já tem alguma equação que relaciona as duas, se você derivar essa equação, você acha também uma equação que relaciona as suas derivadas. E as derivadas, quando você olha fisicamente, são o quê? As taxas de variação. Tá certo? E aí você pode ter alguns exemplos que envolvam isso, que sejam geométricos, que sejam físicos, tá? Ficam problemas contextualizados bem interessantes. Deixa eu fazer esse aqui agora para vocês. Copiar por partes, que senão a resposta vai vir junto. Deixa eu copiar agora o restante, peraí. Pronto. A gente tem uma escada com 6 metros de comprimento que está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada começa a escorregar horizontalmente a taxa constante de 0,6 metros por segundo, com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando ele está a 4 metros do solo. Então, sempre é bom aqui começar com alguma ilustração, tá? Para guiar a gente na resolução. Então, vê, tá? Tem o chão aqui tem uma parede vertical, certo? E a escada está apoiada na parede. Digamos que a escada é isso aqui, tá? Vamos supor que a escada é isso aqui.
Então, a escada, ela começa a escorregar no chão horizontalmente. Então, essa parte aqui começa a andar para esse sentido a 0,6 metros por segundo. Quando essa parte está deslizando para a esquerda, essa parte aqui desliza aqui para baixo, tá? Eu quero saber qual é a velocidade com que ela desliza aqui para baixo, no momento em que a altura aqui for 4 metros, certo? Beleza. Então, inicialmente, eu sei qual é o comprimento. Ah, sim, o comprimento da escada vale 6 metros, tá certo? Então, não vamos chamar a princípio aqui aqui chama 4 metros, não. Vamos chamar aqui de y, que é a altura que eu estou percorrendo, e vamos chamar aqui de x. Como é que eu relaciono x, o y e aquele 6 lá do comprimento da escada? Pelo teorema de Pitágoras, tá? Pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, certo? Essa aqui é a equação que relaciona as minhas grandezas. Quais são as grandezas envolvidas? A distância que a escada está da parede, que é a parte de baixo da escada está da parede, que é o x, e a altura que o topo da escada está encostando lá na parede, que é o y. Então, essa equação aí que veio do teorema de Pitágoras, ela está fazendo nessa questão agora a mesma coisa, tá tendo o mesmo papel que essa equação aqui teve nesse outro exemplo, tá? Qual é a diferença? Que nesse exemplo aqui já veio a equação, e nesse outro aqui eu tenho que interpretar esse problema e montar aqui a equação, tá? O que é que eu faço agora, na segunda parte? Eu tenho que derivar tudo aqui em relação ao tempo. Então, como é que vai ficar? Sempre é a regra da cadeia, tá? Sempre é como se fosse derivada implícita. Vai dar 2x, só que eu não quero derivar x ao quadrado em relação a x, não, em relação ao tempo. Então, é 2x vezes dx dt, mais derivada do y ao quadrado, dá 2y vezes dy dt, igual a derivada do 36, que é zero. Pronto, então eu vou substituir agora nessa equação aqui, tá? Vamos lá. Digamos que os eixos, eles variam assim, tá? Eu estou indo aqui aumenta o x e aqui aumenta o y. Então, esse 0,6 que está aqui é 0,6 para o lado em que o x diminui, né? Então, ele é menos 0,6. Tá bom? Então, isso aqui é menos 0,6. O y, que eu quero saber é exatamente quando for 4 metros. Então, aqui é 4. Isso aqui é quem eu quero saber o valor. Falta só saber quem é quem antes. Quem é o x. Então, para eu saber quem é o x, aí eu uso essa relação aqui, ó, que relaciona o x e o y. Então, se o y for igual a 4, quem é que vai ser o x? X ao quadrado vai ser 36 menos 16, vai ser 20, tá? Desculpa, pessoal. Estou me recuperando de uma gripe ainda. E aí, x ao quadrado vai ser 20, tá? Então, x vai ser raiz de 20. 20 não é 5 vezes 4, então x vai ser 2 raiz de 5. X é 2 raiz de 5. X é 2 raiz de 5. Então, vamos substituir aqui. 2 raiz de 5. Beleza. Então, pronto. Agora é só a gente substituir lá na equação tudo e ver o que é que vai dar, tá? Vamos ver aqui. A gente vai ter o x que é 2 raiz de 5, tá? Então, tem esse outro 2 aqui. Então, fica 4 raiz de 5 vezes menos 0,6. O y, que é 4, então fica 2 vezes 4, dá 8. Então, mais 8 vezes dy dt, igual a zero. Portanto, 8 dy dt vai ser o quê? Bem,
0,6 é a mesma coisa que quanto? 0,6 é a mesma coisa que 3/5, tá? 3/5. Beleza. Então, a gente vai ter 4 vezes 3 dá 12. 12 raiz de 5 sobre 5. 12 raiz de 5 sobre 5. 12 raiz de 5 sobre 5. Passando o 8 agora dividindo. Dá para simplificar já, né? Para adiantar um pouquinho. Simplificando o 8 e o 12 por 4, aqui fica 3 e aqui fica 2. Portanto, o deixa eu só mudar só uma observaçãozinha aqui, tá? Aqui eu vou deixar os aqui como sendo positivo. Ignora isso aqui. Por que que eu estou deixando como positivo? Para que lado que o x aumenta, né? Para que lado que o x aumenta? Ele aumenta para o lado de cá. Ele aumenta para cá, porque aqui ele é zero. Aqui ele é zero. Então, para cá, quando ele aumenta para esse lado, é mais 0,6 no caso. Então, eu me equivoquei ali, mas vamos logo corrigir isso aqui, tá? Então, o que muda nessa parte aqui é que aqui fica o sinal de menos agora, porque eu passei esse termo para o outro lado, e agora ele estava com mais, quando eu passar para lá fica menos. Então, o 2 daqui passa lá dividindo, fica só 10. Então, vai ficar dy dt igual a menos 3 raiz de 5 sobre 10. Aí agora faz sentido. Por que faz sentido? Porque o y está diminuindo, né? Quando o x está indo para a esquerda, o y está indo para baixo. Então, o x está aumentando, porque a distância até a parede está aumentando, mas o y, que é a altura que a escada está batendo lá na parede, está diminuindo. Então, por isso que esse sinal de menos aí indica que a taxa de variação é negativa. Quanto tempo passa, o y vai diminuindo de valor. Mas aí, a velocidade que o topo percorre a parede não precisa desse sinal, tá? Então, qual é a resposta? A resposta é 3 raiz de 5 sobre 10. E aqui tem unidades, né? É metros por segundo. Metros por segundo. Alguém tem alguma dúvida aqui? Quer perguntar alguma coisa? É positivo, né, professor? Porque só está perguntando qual é a velocidade, tá? Então, a velocidade é o valor absoluto da, da resposta. Não precisa do sinal. O sinal ele só está dizendo que ela está descendo. Beleza? Mas a velocidade que ele está é sem o sinal, independentemente de ser para cima ou para baixo. Beleza? Ó, Vocês têm alguma pergunta? Vou fazer mais uma questão assim, tá? Depois a gente vai para outro tipo de questão, para outro tipo de assunto. Aqui é o seguinte: um tanque tem a forma de um cone circular reto invertido, com altura de 4 metros e raio da base 2 metros. Se a água entra no tanque à razão de 0,001 metros cúbicos a cada minuto, calcule a razão em que o nível da água está subindo quando a altura é de 1 metro. Então, vou começar fazendo o esboço dessa situação, como eu falei antes. Então, o cone é invertido, cone circular reto. A altura dele 4 metros. A altura total, tá? A altura total dele 4 metros e raio da base 2 metros. Tá bom. Então, se a água entra no tanque a razão de 0,01 metros cúbicos por minuto, então isso aí é a taxa de variação do volume de líquido, né? Então, como é que eu relaciono
o volume com a altura e com o raio da base de um cone. O volume é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Tá? Então, essa aqui é a equação que relaciona as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas? O volume, tá certo? A altura, que é o nível da água que está falando, e o raio da base. Tá bom? Aí vamos derivar agora. Vamos derivar. dv dt é igual a quem? Tenho que usar a regra do produto. Eu vou repetir esse π sobre 3 aqui na frente, porque é uma constante. Aí vai ficar vezes o quê? Derivada do r ao quadrado fica 2r dr dt. É a derivada do r ao quadrado com relação ao tempo. Aí repito a segunda função, vezes h, mais, repito agora o r ao quadrado e multiplico pela derivada da outra, que é dh dt. Pronto, então, a equação que relaciona as taxas é essa aqui. Tá certo? Vamos lá, então. Que outra forma que eu tenho aqui de relacionar essas minhas grandezas? É a seguinte, ó. O raio do cone inteiro é 2 metros, o raio da base. E a altura é 4 metros. Tá certo? Repara aqui que nas outras questões que a gente fez, só tinha duas grandezas envolvidas. Aí, com uma equação que relacionasse elas, já resolvia. Agora, eu tenho três grandezas envolvidas. Então, eu tenho que ter duas equações que relacionem elas, tá? Então, qual vai ser a outra equação que eu vou considerar? Vê, eu quero estudar isso aqui no momento em que a altura for 1 metro. Então, quando tiver aqui embaixo, mais ou menos, tá? Então, quando a altura aqui for 1 metro. Quando a altura for 1 metro... Eita, que foi isso aqui? Quando a altura for 1 metro, quanto é que vai ser o raio? O raio aqui vai ser 0,5. Por quê? Semelhança, né? Semelhança. Então, numa altura genérica, digamos que essa altura seja a H, tá certo? Quem seria o raio? H sobre 2, né, não? Semelhança, semelhança de triângulo. Se eu considero esse triângulo grande aqui, esse lado está para esse, assim como esse lado grande está para esse lado pequenininho aqui. Então, eu tenho também, além dessa equação lá do volume, tenho 2 sobre R é igual a 4 sobre H. Eita, sobre H. Ou seja, 4R é igual a 2 vezes H. Então, simplificando, H é igual a 2 vezes R. Então, eu tenho também essa equação aqui. A altura é sempre o dobro do raio. Então, isso me dá outra equação. Porque, vê, se eu usasse só essa aqui, eu ia conseguir resolver? Não ia. Por quê? Eu sei quanto vale isso aqui. Sei. É esse número aqui, tá? 0,001. Eu sei quanto é que vale isso aqui? Não, mas é o que eu quero descobrir. A razão com que o nível da água está subindo. O nível da água é a altura. Então, isso aqui é o que eu quero saber. Esse DHDT é que eu quero descobrir. Só que falta isso. Então, eu tinha que ter outra forma de relacionar essas minhas grandezas para eu conseguir substituir isso aqui e ficar com uma equação que envolva somente quem? A taxa de variação da altura, do nível da água. Beleza? Então, partindo aqui, eu vou ter o quê? DH/dt é igual a 2 dr/dt. Então, como a gente quer DH/dt, eu vou substituir isso naquela equação ali que envolve o volume. Como é que vai ficar? dv/dt vai ser π sobre 3 vezes 2r dr/dt. Quem é dr/dt? dr/dt é dh/dt sobre 2. Então vai ficar dh/dt
sobre 2, aí sobre 2 cancela com esse 2 daqui, tá certo? Aquele sobre 2 cancela com esse 2 daqui multiplicando, vezes H, mais R ao quadrado dH dt. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Alguma dúvida até aqui? Pois bem, vamos substituir agora as coisas, tá? Então, eu sei que o dV/dt vale 0,001, sei que o H vale 4, sei que o H vale 4 e o R vai valer quanto? Por essa equação aqui, quando o H vale 4, R vale 2. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Então, a minha equação vai ficar assim: 0,0, que é 1 sobre 1000, né? Logo, vamos botar assim. 1 sobre 1000 é igual a π sobre 3, é igual a π sobre 3, π sobre 3, vezes. Aí eu tenho 2 vezes 4, vezes o meu dH/dt, vai dar 8 dH/dt, 8 dH/dt, mais 4 dH/dt que veio daqui, tá certo? Portanto, eu tenho π sobre 3 vezes 12 dH/dt, tá certo? Então, 12 simplificando com aquele 3 fica somente 4, né? Fica somente 4. Mas era para calcular quando a altura é 1, né? Ah, é quando a altura é 1. É verdade. De onde foi que eu tirei esse 4? Ah, não, 4 é outra coisa. Aqui. Isso, tem razão. Deixa eu ajeitar aqui. Então, aqui é 1, aí aqui é 0,5, aqui é 1, aqui é 0,5, aí aqui é 0,25. Pronto, peraí, então, deixa eu ajeitar tudo. Aí eu vou ter, deixa eu mudar aqui. Dessa parte aqui deu 0,5 vezes 1, então deu 1 sobre 2. E da outra deu 1 sobre 4, que deu 1 sobre 4, que é 0,25, né? Já para tirar o mínimo aqui vai dar o quê? 2 sobre 4. 2 sobre 4, então ficou 2 dHdt sobre 4, mais 1 dHdt sobre 4. Então vai dar 3 dHdt sobre 4. Cancela esse 3 com esse aqui, aí agora vai. Pronto, dHdt vai ser quem? Esse 4 aqui sobe, fica 4 sobre 1000 vezes esse π que tinha aqui em cima. 4 sobre 1000π, ou então 1 sobre 250π, também dá no mesmo, metros por minuto. Por que metros? Porque aqui está metro cúbico, né, o volume. Então, metro por minuto. Tá bom? Vocês entenderam? Ok. Pronto, beleza. Então, agora eu vou passar para algumas questões envolvendo máximos e mínimos, tá? Problemas de otimização. Também vão ser mais ou menos contextualizadas, que nem essa, mas de outra forma. Certo? Tudo vai estar passando por aquelas coisas que eu já tinha falado antes, tá? Então, falado antes não, mas que apareceram nos outros vídeos. A princípio, vamos falar sobre esse tipo de exercício daqui, ó.
Isso aqui vai estar numa lista que eu vou passar para vocês depois. Pronto. Considere a função f de x definida para todo x real pela expressão f de x igual a seno de x menos cosseno de x. Então, determine o máximo e o mínimo absolutos de f de x no intervalo de 0 até π. Então, o que é máximo e mínimo absoluto? Máximo e mínimo absoluto, o máximo absoluto é o maior valor geral que a função assume dentro desse intervalo, e o mínimo absoluto é o menor valor geral que ela assume dentro desse intervalo aí. Também pode ter máximo e mínimo relativo, ou máximo e mínimo local, que aí seria o quê? Que perto desse ponto, ele é o máximo ou o mínimo. Então, por exemplo, se o gráfico da minha função for algo assim, ó, digamos que é um intervalo fechado mesmo, como esse exemplo, digamos que o gráfico é assim. Começa aqui, termina aqui, mas que o gráfico faz assim, ó. Pronto, digamos que ele faz assim. Então, o maior valor que a função assume nesse intervalo é esse aqui. Esse é o máximo absoluto. O máximo global, certo? É a mesma coisa. O menor que a função assume é esse aqui. Esse aqui chama mínimo global, ou mínimo absoluto. Mesma coisa. Agora, tem outros valores aqui no meio, por exemplo, esses dois aqui, que nas vizinhanças que esses pontos têm, então se eu ficar somente pertinho aqui, esse ponto é o maior valor que a função assume dentro daquele círculozinho, tá? Analogamente, esse outro aqui de baixo é o menor valor que a função assume naquela redondeza. Então, a gente chama esse aqui de mínimo local ou mínimo relativo, só relativamente é quando eu estou suficientemente próximo daquele lugar, tá? E esse aqui é o máximo, é um ponto de máximo local. É claro que todo máximo global também é máximo local, todo ponto de mínimo global também é ponto de mínimo local. Mas as recíprocas são falsas. Eu posso ter um ponto de máximo local que não é global, como é o caso desse exemplo aí. Certo? Então, a questão aqui é a seguinte. Tem um certo teorema chamado teorema do valor extremo, que diz que se você pegar alguma função que seja contínua, como é o caso dessa função aí do nosso exemplo, seno menos cosseno, e avaliar ela dentro de um intervalo que seja um intervalo fechado, essa função sempre vai assumir o seu valor máximo e mínimo dentro desse intervalo, tá? Porque pode ser que a função não tenha valor máximo, nem mínimo. Então, como assim? Sei lá, como assim? Se eu pego a função tangente de x, restrita ao intervalo aberto de menos π sobre 2 até mais π sobre 2, como que é o gráfico dela? O gráfico da tangente nesse intervalo aí é assim, ó. Tem uma assíntota vertical aqui, tem uma assíntota vertical aqui, e o gráfico faz assim. Então, quem é o maior valor que a tangente assume dentro desse intervalo? Não tem, porque ela explode lá para o infinito aqui. E quem é que é o menor valor que ela assume dentro desse intervalo? Também não tem, porque explode lá para menos infinito, para esse lado. Então, o máximo e o mínimo podem não existir, tá certo? Mas se a função for contínua e o intervalo for fechado, sempre existe. Isso aí está garantido pelo teorema do valor extremo. Aí, como é que eu faço para achar quem são esses pontos? Primeiramente, eu calculo quem é a derivada da minha função. Eu olho para f' de x igual a... Bem, aqui vai ser cosseno de x mais seno de x, né? Derivada do cosseno é menos o seno. Aí eu tenho que ver todos os pontos onde essa derivada ou não existe ou é zero. Por quê? Porque tem outro teorema que eu falo na aula assíncrona e diz o seguinte: se uma função tiver um ponto de máximo ou de mínimo, de máximo ou mínimo que seja local, tá certo? Então tem que ser um extremo local da função e a derivada dela existe nesse ponto, então a derivada vale zero.
E dá para ver isso por conta desse gráfico aqui, por exemplo. Nesse ponto aqui é um máximo local, porque é um máximo global. Como que é a reta tangente nesse ponto aí? Como que é a reta tangente nesse ponto de máximo global? Ela é horizontal, tá certo? Se a tangente é horizontal, tanto no ponto de máximo quanto no ponto de mínimo, tanto global quanto local, então a tangente é horizontal implica que a derivada vale zero. Se a derivada existir, a tangente existe, e aí a derivada tem que ser zero. Então, o único jeito de a derivada não ser zero em um ponto de máximo ou mínimo local é se a derivada não existir. Então, eu tenho que procurar por pontos onde a derivada é zero ou não existe. Como aqui eu tenho cosseno mais seno que existem para qualquer valor de x, basta eu igualar a zero, certo? Então, eu tenho que procurar onde que isso aqui vale zero. Os pontos onde a derivada é zero ou ela não existe são chamados de pontos críticos da função f, tá? Então, eu tenho que resolver essa equação aqui, cosseno de x mais seno de x igual a zero. Para isso, eu vou dividir dos dois lados da equação por cosseno de x. E aí vai dar igual a 1 mais seno sobre cosseno, então tangente de x, igual a zero. Eu posso dividir por cosseno de x. Eu só não poderia dividir por cosseno de x se o cosseno de x fosse zero. Mas aí, se o cosseno de x for zero, o seno vai ter que ser quanto? Se o cosseno for zero, o seno tem que ser quanto? 1 ou menos 1, né? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá sempre igual a 1. Então, se o cosseno for zero, o seno ou é 1 ou é menos 1. Então, em ambos os casos, não tem como isso aqui dar zero. Tá? Se esse aqui for zero, esse aqui ou é 1 ou é menos 1, então não tem como dar zero a soma. Então, eu posso dividir tranquilamente por cosseno de x e continuar com a minha análise. Eu vou olhar agora só para essa equação de baixo aqui, tangente de x igual a menos 1. Então, tangente de x igual a menos 1. Então, que valores de x, restrito somente a esse intervalo aqui, tá? De 0 até π, em que a tangente vale menos 1. Que valores são esses? Bem, tangente é seno sobre cosseno. E aí eu olho, se eu quero que dê menos 1, eu começo considerando igual a 1. Qual é o ângulo que a tangente dá igual a mais 1? É 45. Π sobre 4. Certo? Então, para dar mais 1, é π sobre 4. Para dar menos 1, aí seria menos π sobre 4 o ângulo, tá? Mas aí estaria no quarto quadrante, não estaria entre 0 e π. O outro ângulo que dá menos 1 a tangente é a gente prolongando essa semirreta aqui para o lado de cá. Prolongando ela para o lado de cá. E aí bate aqui. Aí esse ângulo aqui seria π sobre 4. Mas aí o ângulo de abertura inteira seria quanto? Seria π menos π sobre 4. Daqui até aqui daria o quê? Π menos π sobre 4 dá 3π sobre 4, que é 135 graus, tá certo? Então, nesse meu intervalo de 0 até π, eu tenho que o valor de x para o qual a tangente dá menos 1 é x igual a 3π sobre 4. Esse é o único ponto crítico que essa função tem. É o único ponto crítico. Aí agora, então o que é ponto crítico? São pontos onde a minha derivada vale zero ou onde ela não existe. Não tem nenhum ponto em que ela não exista e só tem um ponto em que ela vale zero, que é esse aí. Aí agora, para eu determinar quais são os pontos de máximo e mínimo absolutos da função, eu uso o que se chama método do intervalo fechado. Método do intervalo fechado. Como que funciona esse método? Bem, se eu estou no intervalo fechado, esse teorema do valor extremo que eu mencionei, ele garante que os máximos e mínimos absolutos existem na minha função, tá? Aqui não existiram por quê? Porque o intervalo que eu peguei foi
aberto, por exemplo. Então, se ele não for fechado, não tenho garantia nenhuma, tá bom? Se a função for contínua e o intervalo for fechado, sempre tem garantia de que o máximo e mínimo absolutos vão existir. Só que aí, esse máximo e mínimo podem estar dentro do intervalo, como é o caso daqui e aqui também. Ou o meu gráfico podia ser assim, por exemplo. Assim, por exemplo. Ele faz assim. Então, o máximo está aqui, o mínimo está aqui, que deram, nos extremos. Tá bom? Então, tem duas opções. Ou o máximo e o mínimo vão estar no interior do intervalo, e aí eles vão ter que estar em algum ponto crítico, tá certo? Se não tiverem no interior, vão ter que estar onde? Nas extremidades. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu pego o valor da função nos pontos críticos que a gente calculou, então só teve um, calculo ela aqui, 3π sobre 4, e calculo ela nas extremidades do intervalo, então no zero e no π. Aí desses valores eu vejo como o maior valor que der é o máximo absoluto e o menor valor que der é o mínimo absoluto. Quem é que é o F do meu ponto crítico, do 135 graus, né? É 3π sobre 4 radianos. É seno desse valor, seno de 3π sobre 4, menos cosseno de 3π sobre 4. Quanto é que é o seno desse ângulo? 3π sobre 4 corresponde a 45 graus no segundo quadrante, tá? No segundo quadrante, o seno é positivo, porque o seno é o eixo y. Então, o seno desse ângulo é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno desse ângulo agora? Também corresponde ao cosseno de 45, mas é negativo. Por quê? Porque eu estou no segundo quadrante e aqui o cosseno é negativo, porque cosseno é eixo x. Cosseno é eixo x. Então, o cosseno desse ângulo aí vai ser menos o cosseno de 45. Então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Como já tinha esse outro menos aqui, aí fica mais raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2. Então, o f de 3π sobre 4 dá raiz de 2. Quanto é o f de zero? F de zero vai ser cosseno de zero mais seno de zero. Cosseno de zero é 1, seno de zero é 0. Espera aí, pessoal. Espera aí, eu fiz besteira aqui, não fiz? Fiz uma besteira aqui, que aqui não é mais, não. Aqui é menos. Certo? Vamos ajeitar aqui. Eu estou olhando aqui, certo? Então, vai dar seno de zero menos cosseno de zero. Aí, o seno de zero é 0 e o cosseno de zero é 1. Então, deu menos 1. E quem é que é o f de π? Aí vai ser seno de π menos cosseno de π. Aí, seno de π é 0, cosseno de π é menos 1. Então, vai dar 0 mais 1, dá 1. Aí, beleza. O menor valor desse que a gente calculou raiz de 2 menos 1 e 1. O menor que deu é o mínimo absoluto. Então, o mínimo absoluto é menos 1. Certo? Menos 1 é o mínimo absoluto, porque foi o menor valor que deu, certo? Entre esses aí. E o maior valor foi qual? Foi 1 ou foi raiz de 2? A raiz de 2 é maior que 1, é 1,4, né? Aproximadamente. Então, o maior valor calculado foi esse. Esse aqui, então, é o máximo absoluto. Alguma pergunta? Tá ok. Beleza, vamos ver outra aqui. Pronto, vamos determinar os valores máximo e mínimo globais ou absolutos, é a mesma coisa.
da função f de x igual a x vezes raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado para x nesse intervalo aí, de -1 até 2. Então, é a mesma coisa. A função ela é contínua e o intervalo ele é fechado. Então, eu uso o método do intervalo fechado de novo. Como é que eu inicio? Derivando a minha função. Então, f' de x vai ser o quê? Vai ser pela regra do produto, derivada do x dá 1, vezes a segunda função, 4 menos x ao quadrado, certo? Mais x vezes derivada da segunda função. Aí eu tenho raiz de 4 menos x ao quadrado. Se fosse raiz de x, daria 1 sobre 2 raiz de x. Então, daria 1 sobre 2. 1 sobre 2. Meu Deus do céu, tá difícil aqui. 1 sobre 2 raiz de 4 menos x ao quadrado. Só que pela regra da cadeia, eu multiplico pela derivada do que está dentro da raiz. Derivada do 4 menos x ao quadrado dá menos 2x. Menos 2x. Beleza. Então, posso simplificar aquele menos 2 de cima com o de baixo. Então, eu vou ter raiz de 4 menos x ao quadrado, aquela primeira parte. Aí vai ficar menos x ao quadrado, né? Porque tem x daqui de novo. Então, menos x ao quadrado sobre sobre raiz de 4 menos x ao quadrado. Para facilitar, né, porque eu quero descobrir onde que isso vale zero, eu vou tirar o MMC dessas minhas frações. Então, vai dar raiz de 4 menos x ao quadrado. Aí eu multiplico pelo de baixo, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, vai dar 4 menos x ao quadrado aqui, certo? Menos x ao quadrado de novo. Então, tenho que ver onde que isso aí não existe e onde que vale zero. Onde é que não existe? Não existe quando o denominador se anular, certo? Então, f' de x não existe quando x ao quadrado for igual a 4, certo? Porque o denominador se anula, dá zero. Tá bom? Então, quando x for, no caso daqui, tá? Que eu pego só para esse intervalo, quando x for 2, certo? Porque eu estou me restringindo a esse intervalo aqui. No geral, seria mais ou menos 2, mas menos 2 está fora desse intervalo. E agora, f' de x é zero se acontecer o quê? Se o numerador for zero. Então, se 4 menos 2x ao quadrado for zero. Então, vai dar 2x ao quadrado igual a 4. Aí, x ao quadrado é igual a 2. E aí, o x é mais ou menos raiz de 2. Só que o menos raiz de 2 é menos 1,41, alguma coisa. Então, também está fora desse meu intervalo, que ele começa no menos 1. Então, só tem o raiz de 2. Só tem o raiz de 2. Tá bom? O que é que eu tenho que fazer agora pelo método do intervalo fechado? Eu vou calcular f nos meus pontos críticos. Por sorte, um dos pontos críticos já é um dos extremos, tá? Método do intervalo fechado. Então, por sorte, um dos pontos críticos já foi um dos extremos do meu intervalo. Aí eu calculo nesses dois pontos críticos e calculo no outro extremo. Então, eu vou calcular no menos 1, no 2 e no raiz de 2. E aí vou ver. No menos 1 dá quanto? No menos 1 vai dar menos 1, que multiplica raiz de 4 menos 1 ao quadrado. Então, é 4 menos 1. Vai dar menos raiz de 3. Quem que é o f de 2? F de 2 vai dar 2, que multiplica raiz de quanto? 4 menos 4, desculpa, 4 menos 2 ao quadrado, né? 4 menos 4. Então, f de 2 dá 0. E quem é que é o f de raiz de 2? Aí vai dar raiz de 2 vezes raiz de 4 menos raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, deu 4 menos 2 deu 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, qual é o maior valor calculado dentre esses aí? O maior valor foi 2, foi o único positivo. Então, esse valor aqui é o máximo global. Calculado quando x for raiz de 2. Máximo global ou máximo absoluto, é a mesma coisa.
E quem é que é o mínimo global, ou mínimo absoluto? É o único valor negativo que deu, que foi no menos 1. Então, esse aqui é o mínimo global, ou mínimo absoluto. Alguma pergunta? Não, professor. Tá certo. Deixa eu ver mais outro aqui. É rapidinho que o meu gato tá querendo sair aqui do quarto, rapidinho. Foi, pronto. Aí agora é a seguinte: considere a função f de x igual a ln de x ao quadrado mais x mais 1, definida no intervalo i de menos 1 a 1. Determine, se possível, os valores máximo e mínimo locais e absolutos de f de x no intervalo i. Então, o intervalo ele é fechado. Só não vai ter máximo ou mínimo se a função não for contínua. Logaritmo é uma função que é contínua, desde que o número que esteja dentro do logaritmo, que chama logaritmando, né? Desde que esse negócio seja maior que zero. Então, vai ser maior que zero se acontecer o quê? O que é que tem que acontecer com x para que isso aqui seja maior que zero, tá? Será que com esse valor aí de menos 1 a 1 dá maior que zero? Então, como é que é o gráfico de x ao quadrado mais x mais 1? Só para a gente fazer rapidinho aqui. X ao quadrado mais x mais 1, quem é que é o vértice dele? O vértice, no caso x do vértice, vai ser quem? Vai ser menos b sobre 2a. Então, o b é menos 1, o a é 2. Então, o meu x do vértice é menos 1 meio. E aí, quem é que é o y do vértice aqui? O y do vértice vai ser substituir o x pelo x do vértice, né? Vai dar 1 quarto menos 1 meio mais 1. Então, dá 1 quarto menos 2 quartos mais 4 quartos. Então, isso dá o quê? 1 quarto menos 2 quartos dá menos 1 quarto, mais 4 quartos fica 3, fica 3 quartos, né? Beleza. Então, o gráfico dessa função vai ser assim. A gente vai ter aqui, ó, o menos 1 meio, menos 1 meio, o y do vértice é 3 sobre 4, tá certo? Então, a origem está aqui, mais ou menos. Fora de escala, tá? Não tem problema, não. E aí, aqui é o y do vértice. Aqui é o vértice. E a parábola do gráfico é côncava para cima. Então, não tem nenhum valor negativo, né? Então, beleza. Se eu pegar de menos 1 a 1, tudo certo aqui. Porque dentro desse intervalo, quem eu estou colocando aqui dentro do meu logaritmo vai ser maior que zero. Então, a função ela é contínua, certo? Beleza. E como eu estou no intervalo fechado, o máximo e o mínimo absolutos vão existir, certo? A questão pediu para eu calcular também os máximos e mínimos locais. A gente faz isso daqui a pouco, tá? Mas aí qual é a ideia? É a gente, de novo, derivar, ver onde a derivada não existe ou onde vale zero. Primeiramente é isso, determinar quem são esses pontos críticos para essa função, tá? Isso aqui garante o quê? Que f é contínua
é contínua no intervalo de -1 a 1. Então, existem, tá? Os máximos e mínimos absolutos existem. Vamos ver como é que fica a minha derivada. F' de x vai ser o quê? F' de x vai ser quem? Bem, eu vou deixar para fazer somente os máximos e mínimos absolutos aqui, tá? Porque os máximos e mínimos locais, a gente não sabe como ver ainda. Eu não expliquei nesses vídeos assíncronos até agora. Eu vou explicar nos vídeos assíncronos que eu vou passar essa semana para a gente trabalhar na semana que vem, tá? Como é que fica essa minha derivada? Ln de alguma coisa. Ln de x, a derivada é 1 sobre x. Então, aqui daria 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1. Só que como tem a regra da cadeia, eu tenho que multiplicar por quem? Por derivada de x ao quadrado mais x mais 1, que é 2x mais 1. 2x mais 1. Tá certo? Então, eu tenho que ver, tem algum ponto em que essa derivada não existe. Para ela não existir, o denominador tem que ser zero. Mas pela discussão que a gente fez aqui, o denominador é sempre maior que zero, né? Que o vértice está aqui acima do eixo x, tá certo? Então, não tem nenhum valor em que o denominador zere. Então, a derivada existe para todos os pontos. E onde é que ela vale zero agora? Onde é que ela vale zero? Ela vale zero se 2x for igual a -1, ou seja, se o x for igual a -1 meio. -1 meio é o único ponto crítico que eu tenho aqui para essa função. Certo? Esse aqui é o meu ponto crítico. E aí, como é que eu uso agora o método do intervalo fechado? Mais uma vez. Método do intervalo fechado. O que a gente tem que fazer? Calcular essa função nos valores críticos que a gente achou e nos extremos. Então, a gente vai ter f de -1, que é a extremidade esquerda, f de -1 meio, que é o ponto crítico que a gente achou, e f de 1, que é a extremidade da direita. Tá certo? Quanto é que é o f de -1? F de -1 vai dar ln de -1 ao quadrado, que é 1, mais -1 mais 1. Então, deu ln de 1, que é zero, né? Log de 1 em qualquer base é zero. Quem é que é o f de -1 meio? Aí vai dar ln de -1 meio ao quadrado, vai dar 1 quarto, certo? Mais -1 meio, mais 1. Essa conta que a gente fez aqui foi essa, ó, certo? 1 quarto menos 1 meio, mais 1. Então, dá exatamente 3 sobre 4. Certo? Então, dá ln de 3 sobre 4. E o f de 1? F de 1 dá quanto? Dá ln de 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Dá ln de 3. Então, pronto. Quem é o maior aí? ln de 1, ln de 3 sobre 4 ou ln de 3? Ln é um log que a base é aquele E, né? É aquele número E. Ln de x é o log de x na base E. E esse Ezinho da base é um número que está entre 2 e 3. Ele é aproximadamente 2,69. É maior que 1. Se é maior que 1, o gráfico do log é um gráfico que é crescente. É um gráfico que é crescente. Então, vai ser alguma coisa assim. Se é crescente, quanto maior for o x, maior é o log. Então, quem é o maior x dentre esses valores aqui? Eu tenho 1, tenho 3 sobre 4 e tenho 3. O maior é quem? É o 3. Então, esse aqui é o máximo global, o máximo absoluto. Tá? Deu o maior valor da função quando eu calculo nas extremidades do meu intervalo e no meu ponto crítico. No meu ponto crítico, é justamente o menor valor que eu tenho aqui. Então, vai ser o mínimo absoluto. Nem precisava ter
excluído essa parte aqui de falar sobre máximos e mínimos locais. Por quê? Bem, todo ponto de máximo e mínimo absoluto também é máximo ou mínimo local. Então, eu já tenho alguns aqui, tá? Eu posso ter outro ponto de máximo ou mínimo ao mínimo relativo, mínimo, o máximo ou mínimo local, que não seja algum desses que eu mencionei. Não, porque pelo Teorema de Fermat, que é aquele que eu tinha mencionado, sempre que eu tiver algum ponto de máximo ou mínimo local que seja interior ao domínio da minha função, esse máximo ou mínimo local tem que existir em algum ponto crítico. Então, se a derivada, pode ser que a derivada dele lá nesse ponto não exista, mas se existir, vale zero. Tá certo? Como só tem um único ponto crítico, ele é o único ponto que é candidato a ser máximo ou mínimo local, tá? Beleza? Então não tem nenhum outro ponto de máximo ou mínimo local. Só tem esses dois aí, que são os absolutos. O zero, no caso, ele funciona como uma extremidade. Então eu não considero ele como máximo ou mínimo local, porque eu preciso me aproximar por ambos os lados. Ele poderia ser o máximo ou mínimo absoluto. Por quê? Porque simplesmente porque o meu gráfico acabou. Tá? Simplesmente porque o meu gráfico acabou e aí ele precisa ser o meu máximo, tá? Nesse caso aqui, a função, ela é assim, ó, ela lá no 1, a função está subindo aqui, mas a minha derivada não é zero lá. No 1, a derivada não é zero, a derivada só é zero no menos 1/2. Então, aqui eu não tenho não é um ponto crítico, mas é um ponto de máximo absoluto. Por quê? Porque é o maior valor que tem. Mas ele é o maior valor que tem porque simplesmente porque o gráfico acabou. Porque se o gráfico não acabasse, a função ia continuar aumentando aqui, se eu passasse pelo outro lado, tá? Então, enfim, eu vou deixar para falar melhor sobre máximos e mínimos locais mais na frente, porque na próxima aula a gente vai já ter visto um outro resultado que se chama teste da primeira derivada. Vai estar nas aulas assíncronas que eu vou passar agora, para vocês verem para a semana que vem, que diz o seguinte: os pontos de máximo e mínimo locais de uma função ocorrem quando a derivada dela muda de sinal. Porque a gente vai ver que o sinal da derivada diz se a função está aumentando ou diminuindo. Vê, pensa, a derivada ela é a taxa de variação, né? Então, se a taxa de variação ela é uma taxa que é positiva, quanto mais passar o tempo, mais aumentou o valor da minha função. E se ela for negativa, é o contrário, certo? Só que aí vice-versa. Se a derivada for positiva, a função está sendo crescente, e se a função for crescente, a derivada vai ser positiva, e vice-versa. Então, veja, digamos, eu sei que em algum ponto crítico, a minha derivada ou é zero ou ela não existe. Digamos que ela era zero aqui, então a tangente ficou horizontal. Então, eu podia estar fazendo assim no meu gráfico ou assim. Se eu estou fazendo assim, então, antes de chegar aqui, a função está aumentando. Então, a minha derivada vai ser o quê? Positiva, pelo que eu falei. Depois que eu passo, a derivada ficou negativa. Então, eu mudei o sinal da derivada. Se for assim, que é um mínimo local, antes a função está decrescendo. Então, é uma derivada negativa. Depois, ela está crescendo. Então, é uma derivada que é positiva. O sinal também mudou de menos para mais. Às vezes, tem pontos críticos que não são nem máximo nem mínimo local. Como eu falei lá na aula assíncrona, você podia pegar, por exemplo, f de x igual a x ao cubo. Como é que é o gráfico dessa função? É uma coisa assim, ó. Assim. Certo? Assim. Nesse ponto, a derivada é zero, porque a derivada fica 3x ao quadrado. E na origem, 3x ao quadrado dá zero. Então, é um ponto crítico, mas não é nem máximo nem mínimo local, porque a função está sendo crescente antes e continua crescente depois. Então, não é nem máximo nem mínimo local, tá? Então, eu vou deixar para discutir mais sobre máximos e mínimos locais
da semana que vem, porque a gente vai ter mais essa ferramenta, chamada teste da primeira derivada, que serve para classificar os pontos críticos, como máximo ou mínimo local, ou como nenhuma coisa nem outra, que é quando o sinal da derivada não mudar, for positivo antes, positivo depois, ou negativo antes e negativo depois, tá? Quando mudar o sinal, aí eu vou ter um ponto de máximo ou de mínimo local. Vamos fazer só mais um exemplo sobre esse assunto dessa aula de hoje aqui, para a gente finalizar. Aí, pronto, detalhe, né? Todas as questões que eu estou fazendo envolvem o método do intervalo fechado. Então, eu preciso ter um intervalo fechado. Mas e se o intervalo não for fechado, o que é que eu faço? Aí, esse teste da primeira derivada, ele também vai permitir que a gente lide com questões em que o intervalo não é fechado, certo? A gente vai ver como faz isso na semana que vem. E nas aulas assíncronas, tá? Que eu vou postar para vocês irem acompanhando. Então, determine os máximos e mínimos globais, ou absolutos, que é a mesma coisa, da função h de x igual a x ao cubo mais 9 meios de x ao quadrado menos 12x no intervalo de 0 a 2. A função h, ela é um polinômio e o intervalo é fechado. Então, a função ela é contínua, todo polinômio é função contínua sempre, e o intervalo é fechado, então está garantido que tem o máximo e o mínimo global, tá? O que é que eu tenho que fazer, então? Tenho que derivar, vou olhar para a derivada de h, que vai ser quem? 3x ao quadrado, mais 9 meios, repete, vezes derivada do x ao quadrado, fica 2x. Aí vai dar mais 9 meios, vezes 2x, menos 12, né, que é a derivada do menos 12x. Corto 2 com 2 daqui, então ficou 3x ao quadrado, mais 9x, menos 12. Posso colocar 3 em evidência, por exemplo. Aí fica x ao quadrado, mais 3x menos 4. Então, não tem nenhum ponto onde essa derivada ela não exista, porque é um polinômio ainda, existe para qualquer valor, mas pode ter pontos onde ela seja zero. Aí, para ver onde ela é zero, eu tenho que achar as raízes dessa função. Como ela é do segundo grau, eu posso fazer por Bhaskara ou por soma e produto. No caso, eu vou pegar as raízes dessa parte aqui, tá? Porque aqui é um número positivo, né? Então, para que tudo dê zero, quem tem que ser zero é essa parte aí, que está entre parênteses. Então, quem é a soma das minhas raízes aqui? Será que dá para fazer fácil, né? A soma é menos b sobre a, então vai ser menos 3. E o produto é c sobre a, então vai ser menos 4. Então, eu quero dois números que somados deem menos 3 e multiplicados deem menos 4. Vai ser 1 e menos 4, certo? Então, as raízes são x igual a 1 e x igual a menos 4. Se não tiver seguro de fazer assim, por soma e produto, faz por Bhaskara, dá no mesmo, tá? Só que vê, eu quero dentro desse intervalo aqui, ó. Então, essa aqui não serve, tá certo? Só serve essa aqui. Tá certo? Não serve essa aqui por quê? Então, não serve, pois não pertence a 0,2. Pois não pertence ao intervalo de 0 a 2. Então, eu só tenho um único ponto crítico, mais uma vez, que é o 1. X igual a 1. E aí, a gente vai agora, de novo, para o método do intervalo fechado. Que consiste em quê? Pegar os extremos, calcular a função nos extremos e calcular nesse ponto crítico que a gente achou. Então, vamos calcular a função no 0 e no 2, que são os extremos, e no 1, que é o nosso ponto crítico. Então, f de 0 vai ser quanto, f de 1 vai ser quanto e f de 2 vai ser quanto. F de 0, eu pego aqui, tá? Dá 0, né? Todo mundo aí tem algum x envolvido, então f de 0 é 0. F de 1 é quanto? Vai dar 1 ao cubo mais 9 meios menos 12. Então, deu 9 meios menos 11, que é menos 22 meios. Então, 9 menos 22 dá menos 13 sobre 2. Tá certo? E o f de 2 dá quanto? F de 2 dá 8, mais 9 meios vezes 4, menos 12 vezes 2, menos 24. Então, aqui simplifica, ficou 2, então ficou 8 mais 18
menos 24. 8 mais 18 dá 26, 26 menos 24 dá 2. Né? E aqui dá menos 6,5. Pronto. Então, qual é o maior valor que a função assumiu entre esses três valores? Foi no 2, foi o único que deu maior que zero. Então, esse aqui é o máximo global, ou máximo absoluto. Certo? Máximo global é esse aqui. E quem é que é o mínimo absoluto, o mínimo global? É o menor valor que deu entre esses, foi o único negativo que deu, foi o menos 6,5. Então, esse aqui é o mínimo global. Tá certo, pessoal? Então, pronto, é isso que eu queria falar hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Se não, vou finalizar a gravação, tá? Alguém quer perguntar algo? Ok, professor. Beleza, ali. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá bom, vou finalizar aqui.